As coisas não são maiores do que as pessoas, né? Uau! Empreendedores e empresários obstinados por resultados, mais uma edição do Pode Acelerar. Comigo aqui hoje, nada mais, nada menos que essa grande mulher que eu admiro muito, uma das empreendedoras mais fabulosas desse Brasil, Cris Arcangeli. Seja bem-vinda ao Pode Acelerar, Cris. Que delícia estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz mesmo. Adorei o convite. Uma honra enorme ter você aqui. Você dispôs do seu tempo, da sua agenda tão corrida, né, para vir aqui inspirar os pequenos e médios empreendedores que são tão importantes para a nossa economia e para o nosso país, né, Cris? Com certeza. Eu tenho essa missão, né, de ajudar os pequenos. Mas vim aqui também aprender com você, né? Não sou boba nem nada. Vim aqui tirar um pouquinho de conhecimento do Marcos. Vamos lá, vamos bater papo. Cris, e quando você fala de pandemia e oportunidades, automaticamente vem na minha cabeça a palavra inovação. E você é uma das empreendedoras mais inovadoras que eu conheço. Né? Você fundou uma categoria de empresas no mundo, até quero que você fale um pouquinho disso. Né? E você sempre questionou o status quo. Você tem a inovação, esse DNA da inovação na veia. Né? Então, fala um pouquinho das conquistas da Cris inovando e o que é inovação. Então, eu falo que a inovação te dá a licença poética de começar pequeno, né? Porque para você começar um negócio, se você não tiver inovação, você não tem margem, né? Então, é muito importante inovar para que você consiga ter um negócio que tenha um diferencial e você poder cobrar por aquilo. Se for fazer igual a todo mundo, você cai na vala comum da discussão de preço, né? Então, o negócio é você conseguir inovar para fazer alguma coisa diferente e ter cada vez mais margem por conta disso. Então, todos os negócios que eu fiz na vida sempre foram muito inovadores. Sempre, quando eu entro em alguma empresa, essa empresa tem que ser inovadora, porque senão não bate meu coração. Não adianta, eu sou muito, muito ligada mesmo. E a inovação é simples, né? Ela vem da observação, a observação do mercado. Por isso que eu disse que agora tem muita oportunidade. Porque se você começar a observar, você vai ver coisas que surgiram que você não fazia antes, hábitos novos, necessidades novas. Então, tudo isso é oportunidade de inovar, oportunidade de criar novos negócios. Legal. E fala um pouco da sua trajetória inovando para a gente, Cris. Eu sou uma empreendedora serial, né? Assim, eu sempre construí negócios, vendia, começava outro do zero de novo, aí crescia, escalava, aí vendia, começava do zero de novo. E assim eu fui e estou na minha 5ª empresa. E fora as pequenininhas que eu entro, por conta do Shark Tank ou não, então eu acabo entrando em alguns negócios. Hoje eu tenho 7, né, empresas. E é divertido, porque acho que quando você entra nesses negócios, como você, por exemplo, que tem vários investimentos também, você acaba entrando na cultura de negócios diferentes, novos. E a gente aprende muito, né? Muito. E a coisa mais legal que tem é você misturar mercados. Traz uma coisa de um mercado, mistura com outro. E é isso que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, na Fitoervas eu trouxe o conhecimento da homeopatia para os shampoos da Fitoervas. Depois eu fiz que aí já era um passo à frente, era um produto de base vegetal com ingredientes orgânicos. Aí na Biotin era alimento com ingredientes da cosmetologia, que era o colágeno, o ácido hialurônico, o Q10. Então, ingredientes da cosmetologia misturado com alimentação, que essa foi a nova categoria que eu criei. Então, quando você mistura os mercados, sempre tem alguma coisa nova que sai por ali, mas precisa muita observação. Né? Legal, legal. E inovação precisa de criatividade, né? Precisa. E às vezes a criatividade vem dessa mistura, né? Talvez um termo que a gente pode conceber é a combinatividade, né? Combinar coisas ainda não combinadas, né? Tem um projeto novo, Cris, que eu anunciei recente, que eu e o Janguier Diniz nos tornamos sócios de uma Inovapar, de uma SA que se chama Inovapar. E a Inovapar, ela tem 2 braços de negócios, e esses modelos de negócio que ela tem não é uma inovação, mas a junção dos dois é a inovação. Que legal. Então, às vezes a inovação não é criar nada novo, mirabolante, mas sim combinar coisas que ainda não foram combinadas. Então a gente tem um reality show, que é o Batalha das Startups,
que é um reality onde a gente tem um processo seletivo. A última edição foram 800 startups que se inscreveram, Aonde 50 na Record News. Passa das 11h45 à meia-noite. Então, é um projeto recente, teve a primeira temporada do 15 minutos. 15 minutos, mas são 6 meses o reality no ar. Olha que engraçado. Então, tiveram 800 startups cadastradas, nós selecionamos 50 que participaram do reality e 20 foram escolhidas para a nossa aceleradora. Então, a inovação está no quê? Você juntar um reality show com uma aceleradora de startups. E o reality é o processo de qualificação para a gente escolher as melhores startups para a aceleradora. Né? Então é um projeto muito legal, já são 20 startups no portfólio e eu estou respirando muito esse ambiente de inovação, de tecnologia, porque são modelos de negócios distintos, cada um propondo soluções específicas e eu acredito muito nisso. Né? Então é uma honra quando a gente chega nesse momento da jornada empreendedora de poder investir e de poder conhecer outros negócios, né? Sem dúvida. Eu costumo brincar falando o seguinte, Cris, no começo a gente começa trabalhando, camelando e a gente é funcionário de nós mesmos. Sem dúvida. Aí depois a gente consegue contratar umas pessoas, né? E coloca essas pessoas para trabalhar pra gente. Claro, essas pessoas também vão ganhar e evoluir com isso. Aí você trabalha muito, com muita competência, fé, porque não tem fórmula mágica, e você sobe de patamar de novo. E aí você começa a colocar empreendedor para trabalhar para você, que é melhor ainda, né? Claro que você tem que aportar, mentorar, tudo mais. Ô Cris, qual que é o diferencial de um empreendedor? Você que já foi do Shark Tank, já investiu em muitas empresas, né? Eu acredito que você... tenho certeza. Você sabe ter esse raio-x, assim, esse empreendedor aí... Esse empreendedor aí, tem caroço nesse angu ou não tem, né? Faz um raio-x do que é o empreendedor do sucesso. Hoje eu tenho desenvolvi uma característica de ser muito rápida para diagnosticar o negócio. Então, outro dia eu estava fazendo mentoria no meu grupo de mentoria e aí eram, 70 empresas que estavam ligadas lá e ouvindo, eu ia diagnosticando os negócios muito, muito rápido. Eu falei, nossa, desenvolvi mesmo essa rapidez de olhar a pessoa, olhar o negócio, entender um pouco do que está acontecendo e rapidamente conseguir identificar qual o caminho, qual o problema, etc. Então, lá eu fazia bastante isso. Mas o que mais importa mesmo não é a pessoa, né, Marcos? O mais importante é a pessoa. A pessoa é mais importante que o produto, na sua opinião? Sim, as coisas não são maiores do que as pessoas, né? Uau! E as pessoas elas que fazem o negócio acontecer. Então, eu sempre falo que é melhor você ter um péssimo negócio, o pior negócio do mundo, com um bom sócio, uma pessoa legal, competente, trabalhadora, inovadora, uma boa gestora atrás, do que você ter um maravilhoso negócio com um péssimo sócio. Verdade. Porque o cara quebra o negócio. Por melhor que ele seja. Porque ele é mau gestor, porque ele não tem capacidade, porque ele não tem foco, porque ele quebra o negócio. O negócio não escala, não adianta. Então, a pessoa é mais importante. Sempre a gente escolhe pela pessoa primeiro, né? Amei isso. Coisas nunca vão ser maiores do que pessoas. Sensacional. O Peter Drucker, ele tem uma frase clássica, porque eu defendo muito um tema que é a cultura. E as startups, as empresas de tecnologia até entenderam e trabalham isso com qualidade. Mas as pequenas e médias empresas tradicionais não. Muito empresário ainda acha que cultura é um puff colorido, é fazer a missão, a visão, os valores da empresa e que isso não funciona. Tem que contratar, tem que mandar, tem que cobrar, né? E eu defendo muito a cultura. E o Peter Drucker tem uma frase que ele fala o seguinte: a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, a estratégia, para mim, é o quê? É o produto, é o modelo de negócio, que é importante. Mas se as pessoas... A escolha do canal de vendas. Tudo isso, Mas se as pessoas não estão energizadas e alinhadas... Porque o que é a cultura? A cultura é o comportamento comum das pessoas. É o que as pessoas fazem quando você não está lá, supervisionando elas. Né? É o padrão de performance dentro da empresa, o padrão de responsabilidade ou não. Né? É um software mental que tem ali no inconsciente coletivo daquele grupo que ajuda ou atrapalha.
Tem muita empresa que na cultura tem a rádio peão, a reclamação, falar mal do patrão. Tem muita empresa que na cultura tem a obstinação por busca de resultados, o foco na solução e não no culpado. Então, o Peter Drucker fala isso, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Que, em outras palavras, pegando o que você disse, pessoas são muito mais importantes do que o modelo, do que a estratégia, do que o produto. Com pessoas ruins. E com a cultura ruim, tem razão. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele não sabe liderar, né, Cris? Ele até sabe, ele é até sensibilizado pelo que a gente está falando aqui, ou seja, pessoas são o ativo mais importante da empresa, mas na prática ele acaba sendo um chefe, não um líder. O que é liderança para você, Cris? Olha, eu acho que as pessoas, elas são lideradas, sempre achei, né, que as pessoas são lideradas pelo exemplo. Porque se você dá um bom exemplo, a pessoa realmente se contamina com aquele exemplo e segue aquilo como um caminho mesmo. Mas hoje eu acho que é mais do que isso, sabe? É você buscar pessoas que têm um viés empreendedor. Legal. Porque foi bastante sintomático. Recentemente eu contratei umas pessoas que eram empreendedores, que vinham tinham empresas, etc. E a forma de lidar com elas é muito mais rica, porque essa minha gerente financeira, por exemplo, outro dia ela falou, você se incomodou de montar um grupo para te dar algumas ideias aqui de vendas, de marketing e tal? Eu falei, não, maravilhoso. Aí ela montou o grupo e me mandou 1 milhão de ideias. E ela não tem nada a ver com isso, porque o departamento dela, teoricamente, era o departamento financeiro. Mas ela se envolveu na história como um todo, sabe? Então, isso é importante, quando você vê que a pessoa tem esse viés empreendedor e tem uma visão mais importante, mais global do negócio. Sim. Não está só preocupado com o pedaço dela, fiz minha parte, até logo. Né? Eu brinco assim, Cris, tem gente que vai dar dor na coluna quando estiver lá com seus 40, 50, 60, porque só sabe olhar para o próprio umbigo. Né? Tem uma cabeça muito... não, a minha caixinha é essa aqui. E faz o estritamente necessário, né? Não se preocupa em fazer um pouco a mais, ou se preocupar um pouco mais, ou então se isso aqui não está funcionando, vou fazer outra coisa, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, né? Eu defendo muito nas minhas empresas o seguinte, Cris, eu falo, todo mundo é vendedor e todo mundo é financeiro. Por quê? Porque o que é feito dentro da empresa vai ajudar ou não a vender, e o que é feito dentro da empresa vai ajudar ou não a empresa a ter mais lucro. Eu falo diferente, eu falo que todo mundo na empresa é assistente de vendas. Então, porque vendas, se não tiver venda, não tem negócio. Exatamente. Não adianta você ter financeiro se não tiver vendas, não adianta você ter RH se você não tiver vendas, não adianta você ter departamento de pessoas, né? Não tem nenhum outro departamento necessário se você não tiver vendas. Quem paga o teu salário é vendas. Então, faz vendas funcionar. Isso aí. Empresa que vende é empresa feliz, né? Tem uma frase do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, que ele fala o seguinte: existe uma única pessoa capaz de demitir do porteiro ao presidente. E essa pessoa é o cliente. É o cliente. É muito bom. E então, os empresários, eles não sabem liderar e eles não trabalham essa construção de cultura, de alta performance no time, né? E aí acaba que ele sempre vai estar sobrecarregado, sempre vai estar no operacional e acaba não tendo o quê? Espaço de tempo para inovar, observar, né? Ver referenciais ali no mercado. Então, eu acho que quem tem time tem tudo, né, Cris? Importante ter um time bom, mas hoje eu diria que só contrataria empreendedores. Isso é verdade. Uma provocação até que eu faço é o seguinte: para de contratar colaboradores e contrata empreendedores. Só que aí pode vir uma limitação na cabeça do empreendedor, que é assim, mas eu vou contratar o cara e ele vai concorrer comigo, ele vai me copiar, né? E aí, o que você tem que entender é que o espírito empreendedor, ele pode existir dentro das funções dentro da empresa. É o intraempreendedorismo. Claro. Então, mas a pessoa precisa ter esse perfil, essa cultura. Esse perfil. Então, eu adoro fazer a seguinte pergunta, né? Quando eu estou fazendo entrevista, recrutamento e seleção. Como que você se vê profissionalmente daqui 5, 10, 20 anos? O que você quer conquistar? Onde você se vê? Para identificar o nível de ambição. Porque o empreendedor, ele tem ambição. E quando a pessoa fala para mim assim, eu quero ter o meu negócio, o meu olho brilha.
E a maioria do empresário se distancia desse candidato. Porque se esse cara quer ter uma empresa, para que eu vou contratar ele? Só que é o seguinte, o cara entra na tua empresa, ele fica 5, 10 anos com você, gerando um puta resultado junto com você, e depois ele vai empreender. E pode ser que ele empreenda uma unidade junto com você, seja um franqueado, ou que você abra um novo canal de vendas, e você transforma aquele colaborador no empreendedor. Faz um contrato de vesting, dá um pedacinho da empresa. Então, existem inúmeras possibilidades para esse talento empreender com você. E mesmo que ele não empreenda, tá tudo bem. Eu me lembro do nosso primeiro funcionário lá no IBC, o Cris, que é o Ivan. E o Ivan trabalhou com a gente uns 10, 11 anos. Nosso primeiro colaborador. E aí, 2015 aproximadamente, o Ivan saiu da empresa. Ele foi empreender, ele foi montar uma agência de marketing digital. Que legal. E muita gente depois, os próprios colaboradores, amigos, colegas empresários, né, chegavam e me falavam assim, nossa, vocês perderam o Ivan. E aí eu falava assim, eu não perdi o Ivan. Eu ganhei um talento ao meu lado, 11 anos, que nos ajudou a chegar num patamar incrível. E agora o cara foi empreender. E que ele seja bem sucedido nisso. E eu falo para os meus colaboradores, o que te habilita um dia a você empreender, e talvez pode ser até comigo, é se você for foda, incrível e indispensável no que você faz hoje. Porque empreender é tomar muita porrada. Então, se você não é uma pessoa que se destaca no que você faz hoje, tem grandes chances de dar errado. Então, não dá para ser uma pessoa baixa, média performance e pensar, vou empreender que aí vai dar certo. Não vai. Não vai. Mesmo que seja uma franquia, porque tem muita gente que também vai lá, compra uma franquia e acha que a franquia funciona sozinha, né? E não funciona. Né? Não, nada funciona sozinho, né? Sem o olho do dono. Exatamente. Nada. Eu acho engraçado quem começa a dar muito certo logo no começo e começa a crescer muito rápido, dá muito certo. Aí essas pessoas relaxam. Já ganhei dinheiro, já sei ganhar, já sei meu modelo funciona, já não sei o quê. Então agora eu vou viajar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou não sei o quê. E aí quando a gente vê, esse cara quebra a cara ali na frente. Porque se a hora que você perdeu o foco... É que o sucesso traz conforto, isso é perigoso, né? Uma vez... Não, traz às vezes uma autoestima maior do que deveria ter. Você começa a achar que você já sabe tudo, que vai acertar tudo, que o teu modelo é infalível. Isso. Você não consegue perigoso. Mais colocar o chapéu de aprendiz, exercer a sua humildade, né? Porque às vezes as pessoas falam, essa pessoa é humilde, ou essa pessoa não é humilde. Usando como critério para humildade o fato da pessoa ter dinheiro ou não. E humildade não tem nada a ver com a sua prosperidade. Nada a ver. Existem ricos humildes. É a forma como que você vê as coisas. Isso. Existem ricos humildes e pobres arrogantes. Nossa, muito. Então, o exercício da humildade é você saber que você sempre tem que o quê? Tem que aprender. Que você está sempre aprendendo. Exato. O que você falou no começo aqui para mim? Né? Você super bem sucedida, né? Um empreendedor incrível. E você falou, Marcos, vim aqui aprender com você. Eu aprendo mesmo. Pois é, e eu sei disso, você é genuína nesse seu interesse, na sua busca. Eu também. Eu faço 2, 3 imersões por ano, Cris. Eu tô em 2 grupos de mastermind. Eu invisto no mínimo. Eu invisto no mínimo R$500 mil em mim por ano. Por quê? Porque eu sei que o conhecimento ele é um acelerador de resultados, desde que ele seja o quê? Implementado, é claro, né? E você disse essa questão aí, né? Às vezes o cara tem um certo sucesso, o meu modelo funciona, eu já estou bem, já coloquei uma grana na pessoa física, e aí ele relaxa, né? Uma vez você foi palestrar lá no meu Mastermind, no Giants, né? Foi incrível, foi marcante, foi muito legal. E já foram grandes pessoas lá. E eu me lembro de uma vez que foi a Luiza Helena, do Magazine Luiza. Na época, o Magazine estava valendo uns 80 bi na bolsa. Hoje já está valendo bem mais. E a Luiza falou o seguinte, na nossa cultura, ou seja, no nosso jeito de pensar, isso que ela queria dizer, na nossa cultura no Magazine, a gente nunca diz que nós temos sucesso, mas sim que nós estamos com sucesso. Porque se você fala, eu tenho sucesso... Já se acomoda. Já se acomoda, parece que é uma propriedade sua. E é como a felicidade, sucesso e felicidade tem que ser cultivada diariamente. E eu tava conversando agora, eu estive lá com o Joel, né, agora, e eu falei para ele uma coisa que eu penso muito sobre isso. Eu acho que o que eu aprendi na vida
é que em nenhum momento você está sempre feliz e em nenhum momento você vai estar sempre feliz. Ou então, nunca a tua empresa vai estar sempre com sucesso e nunca ela vai estar sempre... Quando você está num momento muito, 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 muito bom, saiba que ali na frente você vai enfrentar um momento difícil. E se você tiver um momento muito difícil, saiba que ele vai passar e que ali na frente você vai passar um momento mais fácil, mais feliz. Não existe uma curva ascendente sempre, sempre, sempre. Verdade. Ninguém tem isso. Verdade. Nem na vida pessoal, nem nos negócios, nunca. Sempre vão ter coisas que vão acontecer, desafios que vão aparecer, que vão fazer essa curva baixar e depois ela sobe de novo. Baixar. Então, você tem que saber que você tem que ser humilde o suficiente para saber que ali na frente você vai enfrentar um problema. Uau. E isso tem a ver com uma característica da natureza. A natureza é cíclica, né, Cris? Não existe. Então, a gente nasce e morre, dia e noite, sol, né, e chuva. Então, para quem está numa tempestade agora sofrendo na pandemia, vai passar, né? É importante dizer isso. E agora, isso, quem né? tiver muito rico e muito bem e muito tudo dando certo e muito sucesso, saiba que também vai passar. Vai passar. Não baixa a guarda. Vai passar mesmo assim, porque ele tem momentos que coisas vão acontecer. A vida é muito dinâmica. Eu já vi tanta gente grande sumir de um dia para o outro. Porque o mercado mudou, porque o mundo está cada vez mais rápido, mais dinâmico. Às vezes você investe numa coisa que você acha que vai ser muito boa, daqui a 2 anos não existe mais aquele mercado. Você já errou muito em decisões de produto, empresas, negócios? Você já quebrou a cara algumas vezes, Cris? Olha, eu quebrei a cara com pessoas, bastante. Eu escolhi pessoas erradas muitas vezes. Isso foi um aprendizado que eu acho que eu não aprendi ainda. Essa é muito difícil para mim. E será que tem como não cair nesse erro de escolher pessoas erradas? Eu acho que que eu sou pisciana, com ascendente em câncer. Eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, muito envolvida. Então, eu me envolvo com as pessoas mais do que eu vou na parte mais técnica, sabe? Então, chega uma hora que eu acho que você acaba escolhendo pela pessoa e não pelo... Não sei. Eu acho que eu devia ser um pouco mais técnica nas minhas escolhas, talvez, sabe? Entendi. Porque esse eu me envolvo muito com as pessoas. Entendi. É porque esse é um desafio, né? Que é a contratação e a escolha dos nossos relacionamentos. O meu avô, ele me fala uma coisa. Eu nasci em Doverlândia, Cris. Conhece Doverlândia? Não. Como não, Cris? Goiânia? Doverlândia. É praticamente a Paris brasileira. Brincadeira. Como a gente diz lá no Goiás, vou usar uma palavra feia, tá? Me desculpa. Mas lá no Goiás a gente fala assim, essa cidadezinha é uma currutela. Uma cidade petitiquinha. É o tipo de cidade que você vai nela... Aí você chega numa outra cidade e você pergunta assim, onde é que é Doverlândia? Aí as pessoas... Já passou. Exato. E o meu avô lá de Doverlândia, tem uma fazendinha lá com a minha mãe. E meu avô, ele fala o seguinte, ele fala, Marcos, antes de contratar alguém aqui que vai roçar o pasto, fechar uma empreitada, R$2.000 vai roçar aqui 2 alqueires de pasto. Antes de fechar a empreitada, o que eu faço? Eu contrato ele 2, 3 diárias, porque eu quero ver o caboclo roçando o pasto para ver se ele não vai me enrolar. Então, uma forma de diminuir o erro na contratação é você criar situações de experiência. Então, fazer um teste uma semana, tem o próprio período de experiência, mas mesmo assim, não adianta, não resolve 100%. Não adianta, porque as pessoas nunca se apresentam mal quando elas chegam. Tá no momento da paquera, né? É claro. Então, no momento da paquera, você mostra suas melhores qualidades. Vai bem, né? Exato. Então, todo mundo se apresenta de um jeito e depois você acaba descobrindo que não é nada daquilo. Boa. Nossa, adorei isso. Vassoura nova varre bem. Uau, mais uma sensacional. Isso é verdade. A gente precisa desse fator tempo para conhecer o caráter e a sustentação da entrega das pessoas. E você só conhece as pessoas na hora das coisas difíceis, na hora da despedida daquela pessoa. Na hora que a pessoa chega, ela é sempre agradável. Na hora que você despede, aí que você vê quem é. É verdade. Então, por mais que a gente utilize estratégias e tem que utilizar, sempre vai ter um fator ali que é o risco, né? A estabilidade não existe. O ser humano é muito difícil, porque
você não consegue ler exatamente. Exato, é um tempo exato. que vai te mostrar. Agora, por um outro lado, não tem como, não pode desistir de formar o time, né, Cris? Não tem. Porque a empresa é feita de pessoas, né? Exato. Porque é o que eu vejo que acontece muitas vezes com alguns empreendedores. Eles sofrem alguns traumas. Pus alguém no meu financeiro que me roubou. Pus um gerente comercial que fez um esqueminha com o meu cliente. Pus alguém no meu time de TI que pegou parte do meu banco de dados. Pus alguém para fazer tal coisa que esqueceu, me deu um prejuízo de tanto. E aquilo ali acaba traumatizando ele e ele generaliza o resto da vida dele com aquele trauma. E não pode. Porque é que nem relacionamento. Eu, quando era adolescente, eu tive uma namorada que me meteu um chifre, sabe? Vou revelar isso aqui, tá? E aí eu fiquei muito depressivo um tempo. E eu coloquei na minha cabeça assim, nunca mais vou namorar, tal, né? E fui pra rebeldia, fui pra solteirice. Só que não significa que toda mulher vai me trair. É óbvio. Então, se eu não tivesse me aberto, eu não teria conhecido a minha esposa, que é a minha parceira de vida, a Aline, né? Ela parceira realmente... de trabalho, parceira de vida, tudo, parceira de tudo. Uma grande parceira mesmo. Total. O Marcos Marques sem a Aline Marques... E perde outra, totalmente o valor agregado. A gente fala que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, porque quando a mulher é bacana, ela põe o cara para frente. Quando a mulher é ruim, ela derruba o cara. Eu até redefino um pouco esse ditado. Eu falo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Mas o atrás, eu quero dizer, do empurrar, não é uma coisa... pejorativo. Depende da conotação, né? Porque as pessoas... Quando os homens falam isso, as mulheres ficam ofendidas porque acham que é uma coisa de dizer que está um passo atrás. E não é isso. É do empurrar. Atrás é apoiando, suportando, conversando, trocando ideia. Podendo dar espaço para pensar por ele, em algumas vezes, em coisas que às vezes ele não está tendo tempo de pensar. E vice-versa. Né? Eu já tive parceiros, muito parceiros, que me ajudavam a pensar, me ajudavam a discutir, me ajudavam a ver as coisas. Então, também estava atrás me ajudando. Né? O atrás é o apoio, né, que você sente. E aí eu acredito que tem que ter essa inversão, né? Às vezes um está apoiando, às vezes o outro está apoiando. Eu vi isso na minha casa. Meu pai uma vez quebrou, minha mãe estava trabalhando, o negócio dela estava indo super bem, ela ajudou. Aí teve uma hora que ela não estava bem, ele ajudou. E eles sempre se ajudaram. Uma hora era um que apoiava, outra hora era outro que apoiava. E eu vi isso a juventude toda. Os dois eram empresários e os dois, cada um ajudava o outro na hora que dava. Legal. Cris, vamos falar de uma coisa tão importante, especialmente nesse momento de pandemia, que é vendas. Vendas. Então, tá mais desafiador vender. Eu falo o seguinte, vendas é como uma torneira, é melhor ela pingando do que ela fechada, secando, né? Mas quanto mais ela tiver hidratando o caixa, melhor. Então, assim... O que você tem de reflexão, sugestão ou estratégia para as empresas manterem ou, né, não perderem tanto volume de vendas? O que te vem em mente assim? Olha, eu acho que o que a gente está buscando fazer é trazer opções de desembolsos mais baratos. Então, sei lá, se você vendia um produto que custava 10... tenta fazer 2 de 5, sabe? Para o desembolso ser mais baixo. Agora, esse mundo está meio louco, né? Porque outro dia eu fiquei sabendo que o Porsche está com... 18, 24 meses para chegar. E ágil. Ágil. Então, os imóveis de de alto preço e alto valor, você não encontra para comprar, tá todo... Eu tenho uma Panamera 2019 que ela é o preço de uma Zera. Então... Outro dia até me disseram, está na hora de vender os carros. Porque eu até pensei, vou vender e vou esperar o tempo e esperar um zero, né? Mas, enfim, é ruim também ficar sem carro. Mas é isso, parece que o mercado de luxo, o AAA, até o mercado AB ali está consumindo muito, está faltando... Então, eu acho que o que mostrou agora é que deu uma desaparecida na classe média. Então, a gente vai ter ou que fazer um produto fracionado para você vender e atender melhor a classe C e D, ou então você vai ter um produto classe muito A, porque esses produtos aqui no meio... Boa, excelente reflexão. Ou seja, olhar talvez para os extremos da pirâmide, né? Para o topo, para a base dela. Acho que a classe média sofreu nessa crise. Cris, quando fala de vendas nesse momento agora, eu acho que assim, tem uma oportunidade de vender para quem já é seu cliente, né? É 7 vezes mais barato você manter um cliente do que conquistar um novo.
Então, talvez pensar uma oferta, uma promo. E também, além de pensar em vendas, pensar em relacionamento. Porque é isso, relacionamento. é um momento de você também ligar e perguntar, e aí, como que você tá? Né? Como eu posso te ajudar? Fazer essa abordagem humana, considerando o contexto, a situação. E um ponto que eu quero adicionar é assim, agora está mais desafiador. Então, a metáfora que eu faço é como se o solo tivesse mais difícil de ser arado. Então, aí eu tenho que arar menos? Não, eu tenho que arar mais. Quando falta vendas, quando falta dinheiro, tem que sobrar atitude. Então, eu acho que é isso mesmo. E, principalmente, a gente pensar que vai ter que criar coisas novas, diferentes, observar, se reinventar, achar coisas diferentes para fazer, né? Tirar um coelho da cartola. Todos os dias. Uma coisa que talvez possa ajudar bastante é olhar o que países que já se recuperaram estão fazendo. Então, tem muito restaurante no Reino Unido ou em países que já se recuperaram que tem ali alguns exemplos de boas práticas. Nossa, no Brasil nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas desempregadas só do setor restaurante. Pois é, muito triste isso, né, Cris? Se você para pensar no que está acontecendo no mundo, realmente você fica mal, né? E aí é um dilema, né? Eu entro nessa energia para me solidarizar ou eu me mantenho forte e autoconfiante para poder, né, produzir resultados e ajudar. Porque a melhor maneira de ajudar o mundo agora é se mantendo bem e você faça o que você puder com o bolso que você tem, né? Não use o seu contexto como limitação, mas sim como um cenário onde você vai agir de alguma forma, de alguma maneira. Então, tem uma startup no nosso portfólio que é uma startup de live shop, que é uma tendência lá fora. Então, na China já é um mercado de bilhões. Tem uma empresa no meu mastermind que é a Casa Verde. E eles têm uns 3 mil itens para piscina, jardins, tal. São 2 unidades, uma empresa familiar maravilhosa. Eles fazem live shop de 8 horas. Nossa Senhora. E eles vendem muito bem. Que coisa. Uma outra empresa que faz isso é o Atacadão do Bebê, que também está no Giants. As empresas que estão no Giants, eu assumo um papel de conselheiro dessas empresas. Claro. Né? Não é um conselho formal, consultivo. Palpiteiro de plantão. Palpiteiro de plantão. Então, a gente tem, né, conversas em grupo, individual. E outra empresa, que é uma empresa tradicional de varejo, PDV, ponto de venda, que é o Atacadão do Bebê, é Moda Bebê. Então, a dona é a Flávia e ela faz live shop, faz promo na live. Então, assim, é realmente um momento, né? É a hora de se reinventar, olhar e fazer de alguma forma diferente, né? Cris, o que mais você pode dizer para alimentar esse espírito inovador na cabeça do empreendedor, nesse momento que às vezes ele parece que só consegue olhar para a dificuldade? Eu tenho uma técnica que eu estava fazendo durante a época lembra no comecinho da pandemia, e eu resolvi para ajudar os pequenos, que era aquele método VUCA, sabe? Então, aquilo faz você planejar um pouco como você vai atuar para achar uma saída. Então, é um método usado pelo exército americano em momentos de guerra, que é um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo, que é um momento complexo, né? Por isso que é VUCA, né? É um momento volátil, é um momento incerto, é um momento complexo, e é um momento ambíguo, porque tudo está certo, tudo está errado. Né? Tu fala, a quarentena está certa, eu falo, não, a quarentena está errado. Ficar em casa está certo, eu falo, ficar em casa está errado. Mas aumentar o preço está certo, não aumentar. Sabe? Então, tudo está certo e está errado ao mesmo tempo. É extremamente complexo. É muito volátil, porque as coisas mudam a cada 2 minutos. Agora fecha, agora abriu, agora fecha das 3 às 4, agora fecha no começo do ano, a gente estava jurando que o ano ia bombar, né? Que já era... Que você ia ficar fechado 15 dias, depois ia voltar. A gente não voltou até hoje. Tem empresas 8 meses, 9 meses fechadas. O pessoal de eventos está fechado desde março do ano passado, não voltou nunca mais. O setor inteiro, músicos, todo o pessoal que trabalha para esses eventos, está tudo fechado. Então, é muito desafiador. Então, eu acho que quando você está num momento de guerra desse, então, os americanos, eles falam VUCA, porque eles falam Volatility, Uncertain, Complexity e Ambiguous, né? Então, que é
o VUCA. Em português seria volátil, incerto, seria VICA. Complexo e ambíguo. Verdade. E aí, ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro olhar o terreno. Então, quando você entra numa guerra, olha o terreno e vê como o terreno está. Então, isso é o momento de olhar o nosso mercado. Como o mercado está? Com toda essa confusão, como é que ele está agora? Onde é que estão as oportunidades? O que aconteceu? O que deixou de existir? Quais empresas ficaram? Quais empresas sumiram? O que aconteceu no teu mercado? Então, entender primeiro o seu terreno. Depois, entender um pouco o exército do outro lado. Quem que tem do outro lado contra você? Então, é a crise, é o governo, são os concorrentes. Como que essas pessoas estão se armando para vir contra você? Olhar um pouco o teu exército. Então, tem pessoas na tua empresa que conseguiram superar emocionalmente esse momento. Outras não. Então, tem pessoas que você vai ter que demitir. Porque são pessoas que não conseguiram vencer. Tem medo de sair de casa, o outro está com um trauma, o outro está com isso, o outro está com aquilo, o outro está com preguiça, o outro está... Né? Eu tenho um caso desse, que eu tenho que cortar porque a pessoa não produz mais nada. Ficou tão com medo de tanta coisa que não consegue mais produzir, ficou paralisada. Ao cortar, às vezes, você vai dar um impulso para essa pessoa se dar bem em outro lugar. E você vai para outra pessoa que renda mais. Exatamente. Porque você precisa olhar o teu exército como é que está. Perfeito. E aí... do outro. E a última coisa é verificar tuas armas. O que te sobrou de armas? Que ferramentas você tem? O que você consegue colocar? Quais são os seus produtos? Quais são as suas ações? Quais são os seus serviços? O que você consegue fazer que, nesse momento, se encaixe com o concorrente, com o terreno, com o que você tem, com as pessoas que você tem, etc. Então, quando você para planejar olhando dessa forma, como se você estivesse num momento de guerra mesmo, você vai fazer um planejamento um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Legal. E é bem legal. Eu tenho até um e-book sobre isso no meu que é gratuito, obviamente, mas tem bastante sobre essa teoria por aí. Não, até que não tem muito, não. Mas tem um pouco sobre esse método, que é uma metodologia e pode ajudar bastante quem está querendo empreender. E pegando esse conceito da guerra... Porque eu acredito que não é que se parece, não. Acho que a gente está numa guerra. Né? Contra um inimigo maldito que é esse vírus. Né? E não só isso, né? A gente está numa crise nesse momento que ela é muito, muito única, porque ela é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma crise política, uma crise econômica e uma crise de saúde. Tudo ao mesmo tempo. Então, ela é bastante profunda. É um cenário realmente nunca vivido. Né? Inovador. E aí, pegando esse contexto que para mim é guerra, tem também o conceito de você fazer... Porque, assim, situações drásticas exigem medidas drásticas. Então, faz uma war room, uma sala de guerra na sua empresa, que pode ser virtual, que nada mais é do que chamar as pessoas-chave, olhar para esses 4 pilares, esse modelo, né? Adorei do VICA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e traçar um plano. A gente sabe que o plano não sobrevive ao campo de batalha, mas você não vence a batalha sem um plano. Não vence. Você se vai observar, né, o que está acontecendo. Exatamente. Então, é a hora de você agir e agir rápido. Eu digo o seguinte, nesse momento agora, o tempo foi distorcido. Então, um dia é uma semana é um mês. E às vezes a pessoa começa a agir com o que ela conhecia do mercado dela. Só que ele não está mais nada daquele jeito. Tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Então, se você espera, não, vou esperar uma semana. Não, uma semana é um mês é 3 meses, 4 meses, porque é um cenário escasso de recursos perto de ótimos momentos que a gente já viveu. Agora, tem que manter a fé, a esperança, né, Cris? Eu falo um ponto que é o seguinte, tem que ser entusiasta. Tem que manter a fé, tem que manter uma esperança, tem que manter uma coisa chamada força. Força vem, né, junto com a força vem a resistência, vem a resiliência, vem a tua capacidade de fazer de novo até acertar. Agora, também, por outro lado, eu acho que tem coisas que não dá mais para você fazer, ou negócios que não dá mais para continuar. Então, também a resiliência é inimiga da teimosia, né? Porque tem horas que você fala, não, vou seguir, vou fazer, porque vai dar certo e tal, e aquele negócio já não vai mais dar certo. Então, tem um limiar muito tênue que separa a teimosia
da resiliência. Então, você tem que ser resiliente? Tem. Você não tem que desistir? Não, não tem. Também acho. Só que tem que tomar cuidado. Porque se alguém... E aí que um mentor é importante, aí que vem um olhar de fora que é muito importante, porque esse olhar de fora vai olhar e falar, não é mais isso, vou fazer outra coisa. Um olhar de um mentor, de um conselheiro. De um conselheiro que ele pode olhar e falar assim, olha, não é mais por aqui. Porque tem horas que não é mesmo. E aí você tem que saber, porque se você continuar errando, você pode ter um prejuízo muito grande. Errar faz parte da vida, mas tem que errar rápido. Sim. Quando você vê que não é, tem que sair fora e achar uma outra solução, né? E essa questão do não desista, ela é assertiva, mas ela é perigosa, que é o que você falou. Porque assim, você não desista no macro, mas tem certas coisas micro no seu negócio, na sua vida, que você tem que desistir. Às vezes tem um produto que não funciona mais, tem que tirar de linha. Pivota. Às vezes tem uma pessoa que não funciona mais, tem que tirar de linha. Às vezes o teu negócio por aquele caminho não vai mais. Você olhou o mercado, não existe mais aquele mercado, mas existe outro, pivota. Quer dizer, o que não dá é para você achar que está tudo na mesma situação e vou continuar insistindo o resto da vida porque eu não desisto nunca. Aí não. Tem muita empresa, por exemplo, que ainda não se mexeu, segunda onda de pandemia, e não foi para o delivery, não foi para o digital, não criou um canal de televendas, só vendia com representante, porque fica na estratégia da esperança. Vai passar. Não, mas tem que agir, né, criatura? Tem que agir. Nossa, porque vai na frente, o prejuízo é grande. Então, saiba acreditar, mas saiba desistir. Cris, nossa pergunta final, tá? E vai ser uma pergunta que vale para mim e para você. A pergunta é a seguinte: qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter feito, para você trazer uma resposta aqui para agregar para os donos e donas de empresas que estão nos ouvindo, né? Então você vai dizer, Marcos, a pergunta que você deveria ter me feito é essa, e eu vou falar, Cris, a pergunta que você deveria ter me feito era essa. Tá, combinado? Combinado. Então vamos lá, quem começa com a pergunta que deveria ter feito para o outro e não fez? Vamos no para o ímpar? Para. Ímpar. Ganhei. Vai, você faz. Então, a pergunta que você não fez para mim, que você deveria ter feito é o seguinte: Marcos, como que eu, empreendedor, mantenho o meu nível de energia agora nessa situação tão difícil? Então, você vai fazer essa pergunta para mim já, entendeu? Tá. E aí, agora, você tem que pensar uma pergunta que eu vou te fazer. Mas você que vai falar a pergunta. Tá. Cris, qual é o projeto que você está mais apaixonado e que mais cabe nesse momento tão desafiador? Tão desafiador, tão transformador que a gente está passando. Legal, show. Então, você falou por último, eu vou fazer a pergunta. Tá. Depois eu recapitulo a minha e você faz. Tá. Cris, parece que me deu aqui uma luz. Uma luz, sabe? Um insight. Cris, qual é o projeto que você está mais apaixonada e envolvida, né, nesse momento tão desafiador? Então, eu estou fazendo um projeto, né? Essa pergunta é tão... como é que eu ia falar? Essa pergunta tão... como é que fala quando você que quis fazer? Nossa, sugestiva? Não, quando você você fez porque você quis. Essa pergunta foi por sua vontade? Porque foi forçada, foi né? Forçada. Eu ia fazer uma brincadeira. Você não está me vindo eu falar. É espontânea. Livre espontânea pressão. Que essa pergunta tão espontânea que você fez. Boa. Espontânea era exatamente a palavra que eu estava procurando. Então, respondendo a sua pergunta espontânea, é o seguinte. Eu estou fazendo um movimento que chama Empreender Liberta para as mulheres, porque muitas mulheres perderam os empregos nessa pandemia. As mulheres sofreram muito mais na pandemia do que os homens. Primeiro porque as crianças estavam em casa, perderam escola, então muitas não podiam trabalhar, muitas perderam emprego porque segmentos de serviço, de beleza, de clínica de estética e tal, foram os que mais sofreram, ficou fechado muito tempo. E elas, quer dizer, São Paulo, no segundo mês de pandemia, da primeira pandemia, já tinham fechado 20 mil salões, 45 mil mulheres tinham sido mandadas embora. Então, é um segmento, assim, a mulher sofreu bastante. E também sofreu porque a violência contra a mulher cresceu 80% nesse período. E aí criei, por conta disso, a pedido lá do Ministério Público aqui de São Paulo, um projeto que chama Empreender Liberta. Porque eu acho que a mulher, para ela poder ser livre,
ela precisa empreender, porque o empreendedorismo leva a uma renda, a renda leva a independência financeira, e quando você é independente financeiramente, você pode tomar suas próprias escolhas, né? Tomar suas próprias decisões, e aí não fica refém numa situação que talvez não seja tão agradável, né? Então, a gente criou esse movimento Empreender Liberta, e tem uma plataforma cheia de coisas, entendeu? Na Biltinha a gente criou revenda de mulheres, criamos um canal de venda direta para dar emprego e renda extra, criamos um programa em Paraisópolis para incentivar empresas de mulheres nas comunidades. Que lindo. Então começamos por Paraisópolis e agora está indo para outras comunidades, que é um programa de impacto positivo, um reality show de impacto positivo para realmente acelerar, dar visibilidade de qualidade, da aceleração, da parceria, da educação empreendedora para essas empresas dessas mulheres que são formadas e criadas nas comunidades. Então, eu estou fazendo um trabalho bem legal assim para apoiar mulheres empreendedoras. Com impacto social real, né, Cris? Conta comigo com esse projeto, tá? Vou te no pedir que for necessário, podemos fazer um treinamento para essas mulheres gratuitos lá no meu centro de treinamento. Todo mundo que trabalha lá é um trabalho gratuito mesmo, ninguém ganha com esse projeto, mas é um projeto que a gente ajuda a transformar a vida de muitas mulheres, é muito legal. Uau, parabéns. E o empreendedor, ele tem que trabalhar por propósito, né? Porque se fosse só dinheiro por dinheiro, não faz sentido, né? Fica chega frio. Uma hora que você não... Eu acho que agora é um momento muito de empatia, né? Um momento de a gente cuidar uns dos outros. Legal, legal. E principalmente essa classe que está mais vulnerável. Tá. Aí a pergunta espontânea que você vai fazer para mim agora é: Marcos, como um empreendedor mantém o nível de energia com tanta notícia, tanto problema, tanta situação? Então vamos lá. Marcos, estava aqui pensei muito numa pergunta para você. Aí perguntei, como você acha que um empreendedor pode manter energia nesse momento tão desafiador? Nossa, Cris, que insight fantástico, né? Acho que foi uma iluminação divina, assim, né? Para conceber essa pergunta espontânea. É o seguinte, o empreendedor, nesse momento, ele tem que focar no que ele controla, no que ele influencia. Para mim, tem 2 tipos de coisas que acontecem no mundo. Aquilo que você controla e influencia, e aquilo que você não tem controle nem influência. Aquilo que você controla e influencia, eu chamo da sua influenciosfera. É claro que a gente tem que estar a par do que está acontecendo, mas o que eu percebi, Cris? Que tudo que é necessário de ruim, de catastrófico, vai chegar em mim. Eu não preciso procurar, entendeu? Alguém vai comentar comigo, minha avó, ou algum colaborador, alguém vai. Então, o empreendedor, ele fica ansioso agora. E na ansiedade, a gente tende o quê? A colocar muito tempo na pesquisa, na busca de informações e conteúdos relacionados a coisas que a gente não controla. E ficar notícia ruim. Exatamente. No WhatsApp. Exato. Então, para manter energia, foca no que você controla. Porque quando você está ansioso, que é excesso de futuro, ou quando você está preocupado, né? Preocupação, vamos dissecar essa palavra. Uma preocupação é uma coisa inútil. Você está se preocupando com algo inútil. Então, quando você foca em tarefas e naquilo que você influencia, a tua ansiedade, o teu estresse, a tua preocupação diminui. Porque você nem vê o tempo passar. Você está concebendo hipóteses, soluções, planos, você está puxando o seu time, você está falando com o cliente, você está fazendo revisão linha a linha dos custos, você está implementando, você está agindo. Eu digo o seguinte, sobreviver ou passar da melhor maneira possível nessa crise é UMPA, um monte de pequenas ações. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, incansavelmente, entendendo que nos tempos de hoje, um dia é uma semana é um mês é um trimestre. Tudo muito rápido mesmo. Tudo muito rápido. Senso de urgência faz acontecer. Cris, muito obrigado pela sua presença. Nós temos um encerramento clássico aqui do Pode Acelerar. Como é? É o espontâneo também esse? É espontâneo, desse jeito. Não, esse é mais espontâneo de verdade. É o seguinte, eu vou falar assim, pode, você fala acelerar, tá. Beleza? Sim, senhor. Eu faço uma contagem regressiva, tá bom? Sim, senhor. Ok, bora. Soldado? Vamos lá? Sim, senhor. Vamos lá, Cris. 3, 2, 1, pode! Acelerar!